Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos fazer a leitura bíblica. Estaremos meditando nesta noite no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42. O livro de Jó fica antes do livro dos Salmos. É o que antecede o livro dos Salmos, Jó, capítulo 42. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois do versículo 10 ao versículo 13. Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6 e 10 a 13. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Até aqui, para meditarmos, poder sentar, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, desde já mediante a sua palavra. Para você que veio à casa do Senhor nesta noite, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para você que está nos assistindo pela televisão, pela mídia, ou nos ouvindo, Deus tem uma palavra para você. Se eu lhe dissesse que sou eu, seria até um pouco duvidoso, mas Deus tem uma palavra para você, porque a palavra que Ele tem está diante de mim, está diante de você. Na verdade, Deus já falou conosco nesta noite. Tenho certeza que você já foi tocado por Deus, até quando estava louvando ao Deus de detalhes. Quando eu estava ouvindo aqui o evangelista Inocêncio cantando, quer vitória, quem é da época, da década de 90, pôde relembrar essa época, não é? E olha, você está aqui ainda, você ainda está aí, eu estou aqui ainda, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Ele nos deu vitórias, apesar das lutas que passamos. Glória a Deus. Meu desejo nessa noite é com vocês meditar um pouco sobre a vida de Jó, lógico, de forma panorâmica, sobre o último estado de Jó. O tema seria Jó, quando os lucros são maiores que as perdas. Quando os lucros são maiores que as perdas. E nós lemos, inclusive no versículo 10, este versículo que mostra Jó orando pelos seus amigos. Muitas pessoas até têm utilizado esse versículo isoladamente, e ele realmente nos mostra exatamente que Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro, Deus virou a sua história, Deus mudou a sua história, e deu para ele tudo em dobro do que ele já tivera antes. Mas não dá para falar sobre os lucros de Jó, não dá para falar sobre esse último estado de Jó, que parece-nos que durou até mais tempo do que o primeiro, sem falarmos do seu primeiro estado.
Sem falarmos do estado intermediário, que é o que ocupa a maior parte do livro de Jó. Em 2 capítulos, no máximo 3, o escritor, supostamente Moisés, ele nos apresenta o primeiro estado de Jó. E é um estado de glória, é o estado de um homem que vivia uma vida de luxo, uma vida de riqueza, mas um homem temente a Deus. Um homem muito abençoado, é o que nós vemos no primeiro capítulo de Jó. Um homem que tinha muito gado, que tinha muita riqueza, que era a riqueza da época, e que tinha uma família perfeita. Tinha esposa, tinha filhos. Diz a Bíblia que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Inclusive, não temos o nome desses 10 primeiros filhos. Então, Jó tinha tudo o que uma pessoa quer para essa vida tão curta. Tinha esposa, tinha filhos e tinha riqueza. E mais que isso, ele tinha Deus. A Bíblia diz, nos apresenta que o próprio Deus, quando vai falar sobre Jó para Satanás, o próprio Deus diz que Jó era um homem sincero, temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. Era um homem que previa o que era errado antes de acontecer. Era um homem que se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. E Jó pensava: certamente os meus filhos, nessas andanças por aí, eles até blasfemaram de Deus. Filhos adultos, certamente. Meus filhos devem ter falado contra Deus, e eu vou orar por eles. E diz a Bíblia que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Mas infelizmente, a tormenta bateu a porta de Jó. Quando nós lemos a história de Jó, principalmente quem já leu a Bíblia, quem está há mais tempo, quem conhece, quando lemos o capítulo 1 de Jó, quando lemos o capítulo 2 de Jó, nós já sabemos o que vai acontecer no capítulo 42. Nós já conhecemos o que vai acontecer com Jó depois de toda aquela prova. E aí nós até descansamos um pouco. Nós sentimos uma certa dó de Jó, mas sabemos que ele vai superar aquilo, porque sabemos o final da história. Só que Jó não sabia. Assim como eu e você, durante a nossa vida, quantas situações já passamos, quantas dificuldades, quantas decepções já passamos, e nós não sabíamos até quando ia, não sabíamos qual a intensidade daquele problema, não sabíamos sequer se iríamos continuar a resistir até o final. Mas olha só o que aconteceu. Eu e você estamos aqui porque Deus nos sustentou. Porque sempre foi Ele a nos guardar, sempre foi Ele a nos conduzir, seja por fora do fogo, seja por fora da água, ou seja por dentro do fogo. E do mesmo jeito Jó não sabia. Nós lemos a história como nós somos um leitor onisciente, na verdade, porque nós lemos aqui por cima. Nós assistimos, quando lemos a história de Jó, nós assistimos Jó e assistimos uma reunião no céu, quando Satanás vai diante de Deus falar mal de Jó. Nós assistimos, aí voltamos para Jó, nós acompanhamos quando os 3 amigos de Jó vêm até ele, nós assistimos tudo aqui por cima na história. E nós já sabemos o que vai acontecer. Mas para Jó, isso era desconhecido. E do nada, num dia só, Jó perde todos os seus bens. Num só dia, Jó perde todos os seus bens. Só que pior que isso, Jó perde todos os seus filhos. Os seus 10 filhos. É até difícil imaginarmos um velório com 10 caixões da mesma família. Os 10 filhos. Toda a vida de Jó estava esvaindo-se diante dos seus olhos. E nós sabemos que, diante dessa perda primeira de Jó, Jó não blasfemou contra o Senhor. Mas o inimigo, insatisfeito, ele pediu a Deus autorização para mais uma vez tocar em Jó. E você conhece a história. E Jó então é tocado na sua saúde. E a saúde de Jó é tirada de uma vez. E diz a Bíblia que Jó sofreu de uma chaga maligna que ia da planta do pé até o alto da cabeça.
E Jó teve que rasgar as suas vestes, certamente. E Jó teve que assentar-se à cinza, certamente pela maciez da cinza, para que não doesse mais em suas feridas. E o hino foi cantado já hoje aqui. E a opção de Jó não foi murmurar. A opção de Jó não foi amaldiçoar Deus. Mas a opção que Jó escolheu foi a de adorar. E mesmo com o incentivo da sua esposa naquele momento, que desafia Jó, mas Jó, tu ainda temes a Deus, tu ainda continua sendo fiel a Deus, tendo perdido tudo. E o finalzinho desse diálogo Jó diz assim: Ele deu e Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E nós conhecemos essa história, e é uma maravilha. Porque nós lemos e vemos um homem cheio de fé, cheio de esperança, com paciência, com confiança em Deus, mas o sofrimento estava apenas começando. E o livro de Jó vai nos apresentando, e logo chegam 3 amigos de Jó e mais Eliú, o mais jovem. Chegam 4 amigos de Jó. E esses amigos de Jó chegaram para visitá-lo porque ouviram falar da situação em que ele estava. Mas irmãos e amigos, a situação era tão triste, que diz a Bíblia que os amigos de Jó ficaram dias somente olhando para o estado de Jó, e não conseguiam sequer abrir a boca para falar uma palavra. Eu penso que eles ensaiavam falar alguma coisa, mas quando olhavam para a situação de Jó, não encontravam palavras. E convenhamos, estava até bom enquanto eles estavam calados, porque depois eles resolveram falar. E como qualquer um bom conselheiro, eles procuraram achar o motivo para Jó estar passando por aquela situação. E diz a Bíblia que eles começaram a apontar supostamente erros de Jó, falhas de Jó. Jó, talvez você deixou de acudir um órfão. Talvez uma viúva bateu a sua porta e você não socorreu. Você deixou de ajudar o pobre. Você deixou de ajudar o estrangeiro. E foram falando, e Jó foi se envolvendo naquela situação. E diz a Bíblia que Jó muitas vezes ele se justificava diante dos seus amigos, mas Jó foi sendo levado por aquele clima de procurar a razão para aquilo que estava acontecendo. Mas isso acontece conosco. Ou quem nunca perguntou diante de Deus, para Deus, mas Senhor, por quê? Por que eu? Por que eu tive que perder isso? Por que eu tenho que passar mais essa experiência? Por que diante de tanta coisa que eu passei, mais essa? Por que eu, Senhor? Ou por que isso, Senhor? Quando na verdade a pergunta seria, para que, Senhor? Qual o teu propósito nisso? E diz a Bíblia que Jó, por muitas ocasiões, ele falou bastante. Ele chegou a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido. Ele fez uma retrospectiva e disse, mas o que adiantou nascer? O que adiantou ter tudo? Eu tinha tudo, Deus me deu tudo e levou tudo. Maldito o dia que eu nasci. E aquele dia em que a parteira disse, nasceu um varão. E Jó foi se envolvendo em tudo aquilo. Mas, acima de tudo isso, Jó não perdeu a sua esperança em Deus. E mesmo diante dessas suas dúvidas, Jó chegou a dizer a respeito da fé que ele tinha em Deus. Capítulo 19, versículos 24. Jó falou o seguinte, versículos 23 e 24. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E o versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e com os meus olhos, e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Isso são palavras de alguém
que apesar dos pesares, ainda esperava em Deus. Ainda tinha esperança, mesmo sem saber até quando iria aquela situação, mesmo sem saber qual o propósito de tudo aquilo, mas ele tinha esperança que o seu Redentor vivia e que por fim iria lhe resgatar e trazer-lhe de volta a alegria de Deus. Mas a coisa não acaba por aqui. Nós vamos ver que no capítulo 38, depois de tantas palavras jogadas fora, tanto pelos amigos de Jó, quanto pelo próprio Jó, Deus entra em ação. E o silêncio de Deus é rompido no capítulo 38, quando ele fala para Jó: Jó, cinge os teus lombos, e eu vou te perguntar, e você vai me responder, se você souber. E nesses capítulos, a partir do 38 até o 41, nós temos uma riqueza de sabedoria, porque são as palavras do próprio Deus dirigidas a Jó. E Deus faz tantas perguntas a Jó, perguntas tão profundas, perguntas que nem hoje ninguém consegue responder. E Deus vai perguntando, e vai acrescentando perguntas, e perguntando a Jó: onde você estava, Jó, quando eu fundava a terra? Onde você estava quando isso ou aquilo acontecia? O que você estava fazendo? Quem era você? Como que dizendo, você pelo menos existia, Jó. E vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. Jó não consegue responder. E no capítulo 42, onde lemos, Jó fala com o Senhor. E quando Jó fala com o Senhor, ele fala exatamente reconhecendo a sua incapacidade de sequer responder aquelas perguntas para o Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó começa a reconhecer que quando ele tentava responder aos seus amigos, tentava encontrar as razões por que estava passando por aquilo, ele vai e reconhece diante de Deus que ele falou do que ele não sabia. Senhor, não sabia de nada, o que eu falei desconsidere, porque eu pensava em encontrar a razão por que está passando, mas eu não sou nada, eu não sei de nada, Senhor. E como que dizendo e aproveitando, Senhor, aquelas perguntas que tu fizeste, eu não conseguiria responder. Quem sou eu para responder isso tudo? E ele continua: escuta-me, pois, e eu falarei. Mas o versículo continua: eu te perguntarei, e tu responde-me. Agora não é mais Deus que está perguntando para Jó. Agora é Jó que é todo ouvidos. Ele agora quer tão somente aprender com o Senhor. Ele quer entender do Senhor o que tem por trás de tudo aquilo que está passando. Ele reconhece que quanto mais ele fala, mais ele foge da realidade, porque ele não entende. Ele não sabe os propósitos de Deus. E ele diz o seguinte: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Esse versículo inclusive foi lido hoje. A impressão que temos é que o conhecimento que Jó tinha de Deus era um conhecimento um pouco esparso, um pouco limitado. Quando ele fala assim: olha, Senhor, eu te conhecia por ter ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos estão te vendo. Agora os meus olhos estão te vendo, cara a cara, eu estou entendendo agora, saindo de ti exatamente o teu propósito. E no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é exatamente a parte em que Jó começa a compreender a vontade de Deus. Os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. E nos versículos seguintes nós temos exatamente quando os amigos de Jó são ordenados por Deus que procurem a Jó para que Jó orasse por eles. E é interessante porque Deus fala assim para eles: vocês procurem agora Jó, porque eu não estou gostando nada do que vocês falaram. Tudo o que vocês falaram contra o meu servo só piorou a situação. Vocês procurem Jó, que ele vai orar por vocês, e a ele eu vou responder.
como que dizendo: vocês eu não tenho como ouvir, mas a Jó, que é o meu servo, eu vou responder. E diz a Bíblia que eles procuraram Jó, e Jó orou por eles. E aí o versículo 10: e enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. E Deus restituiu para Jó tudo que ele tinha em dobro. E Deus restituiu para Jó os seus bens. E Deus restituiu para Jó as amizades que ele tinha. Restituiu a comunhão que ele tinha. E vemos no versículo 11 e 12 que amigos e irmãos de longe vieram visitar Jó. Mas agora não vieram mais para trazer palavra dura para Jó. Vieram para consolá-lo, de fato. Vieram para comer com ele. Vieram para ver o milagre que havia acontecido. Vieram para presenteá-lo, que é tudo que precisamos nesses momentos, de palavras de conforto. E Jó teve a oportunidade de ter uma nova família. E Deus deu para Jó, novamente, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E eu acho interessante que geralmente a Bíblia não apresenta os nomes das mulheres. É muito raro acontecer isso. Mas no caso de Jó, nós não sabemos o nome dos filhos de Jó. Mas sabemos o nome das 3 filhas: Gemima, Késia ou Cássia e Queren Apuque. E Jó teve novamente uma família como tinha antes, mas teve muito mais riqueza do que antes. E tinha agora a experiência de ter conhecido Deus de perto. Muitas vezes nós precisamos passar por situações semelhantes a de Jó para conhecermos a Deus de perto. Quantos de nós, talvez em algum momento da nossa vida, conhecíamos a Deus apenas de ter ouvido falar, apenas de ter ouvido pregar a respeito dele, apenas de ter ouvido falar sobre ele? Mas quando nós experimentamos uma tormenta como a de Jó, ou ainda que nem tanto, nós podemos dizer como Jó: eu te conhecia de ter ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. E é isto que Deus quer para mim e para você com esta palavra. Ele quer se revelar a mim e a você através de experiências, sejam experiências de sofrimento, sejam experiências de bonança. Quantos de nós já não passamos por isso? Quantos de nós não imaginávamos que não iríamos conseguir vencer? Quantos de nós já não vencemos um dia após dia? Já passei por experiência na minha vida que eu tive que aprender a viver um dia de cada vez e a vencer um dia de cada vez. Quantos já não passaram por isso? Ou estão passando por isso? Quantos porventura não estão nesse cativeiro? E até pensam que não vão conseguir. E a palavra que eu tenho para você é que Deus pode virar o seu cativeiro. E esta palavra você não paga nada por ela, você escuta de graça, você pode ter essa vitória de graça. Nós não vendemos teologia da prosperidade, nós não vendemos bênção, nós oferecemos Jesus de graça, porque tudo o que Ele quer é abençoar a sua vida, tudo o que Ele quer é virar o seu cativeiro. De repente o cativeiro que você esteja passando não seja uma prova como a de Jó. Porque quando olhamos a história de Jó, se não conhecêssemos o final do livro de Jó, nós não entenderíamos como pode um homem tão crente como Jó passar por tudo isso. O salmista muitas vezes perguntava, dizia: mas Senhor, como é que pode? Eu não entendo isso. O ímpio prospera e o justo passa necessidade. Davi disse uma certa vez: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo passando necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas nós vemos esse mesmo salmista em outras ocasiões falando: eu não compreendo, Senhor. Eu vejo o ímpio prosperando, e eu vejo o justo muitas vezes sofrendo. E nós não conseguimos entender e nunca vamos conseguir plenamente. Por que sofremos? Quantas obras não existem por aí que tratam disso? Por que sofremos? Livros que tratam. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? Um livro lançado na década de 90. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele?
Se você não passou por essa experiência, então você ainda precisa conhecer Deus de perto nesse aspecto. Porque o silêncio de Deus muitas vezes é o que mais nos ensina, é o que mais nos admoesta, é o que mais nos educa. Porque até no silêncio Deus fala conosco. E Jó experimentou isso, até que Deus resolveu falar com ele. Mas quando Deus vai falar com Jó, Deus faz perguntas difíceis, irmãos. Perguntas que não dá para responder assim, nem se preparar antes. Mas quando Jó reconhece exatamente essa grandiosidade de Deus plenamente, aí Jó tem a oportunidade de ter o seu cativeiro mudado. Jó já conhecia a Deus antes. Jó já era um homem temente a Deus antes. No capítulo 1, Jó é apresentado como um homem temente a Deus, um homem íntegro. Ele não estava desviado, ele não era um ímpio. Mas ele chega ao ponto de dizer no finalzinho, de Senhor, eu te conhecia de ter ouvido, mas agora os meus olhos te veem. O que podemos aprender com isso? Há uma gradação de aproximação nossa a Deus. Há uma gradação de conhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É possível conhecê-lo hoje mais do que o que conhecíamos antes. E em regra, quando alguém sai de um cativeiro como o de Jó, essa pessoa sai conhecendo melhor a Deus, porque ela vê Deus de perto. Que nesta noite, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você tem a oportunidade de ter o seu cativeiro mudado. Não especificamente de problemas terrenos, mas o maior cativeiro que Deus quer remover da sua vida é exatamente a condenação eterna. Não poderíamos encerrar esta palavra sem pregar diretamente Jesus para você. O cativeiro principal que precisa ser removido da sua vida, você que ainda não é salvo, é exatamente a condenação eterna. Em Romanos, Paulo escreveu que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também escreveu que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O seu cativeiro mudado. Não estamos pregando, acima de tudo, a prosperidade material, mas a prosperidade espiritual, que, em regra, ela geralmente atrai a prosperidade material também. Pregamos a Cristo, pregamos o Evangelho que salva, e esse Evangelho que salva, ele vai atrair para você bênçãos materiais também, sendo esta a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra.